My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, often I speak as the Lord inspires me to speak, looking at what is happening among the people, even on that very day. normalmente eu falo buscando a inspiração naquilo que o Senhor quer que eu fale, olhando as pessoas e olhando os fatos, as coisas que se sucedem. And Jesus himself would give his teachings based on the events that were current in his time. Jesus mesmo dava os seus ensinamentos baseado nos fatos, nos acontecimentos do seu tempo. When he spoke about repentance, he referred to the two events of his time. Quando ele falou sobre o arrependimento, ele se referia aos eventos que estavam acontecendo no seu tempo. About the tower of Siloam falling on the Jews. Falou sobre a torre de Siloé que caiu sobre os judeus. About the massacre of the Jews under the Roman governor. Sobre o massacre que os judeus sofreram sob o domínio dos romanos. And people were concluding that these people died because they had done something wrong in their lives. E as pessoas ficavam concluindo que aquelas pessoas tinham morrido porque tinham feito algo de errado nas suas vidas. As if to say they were not as bad as those who had died in this way. Como que elas diziam para si mesmas: como eu estou vivo é porque eu não sou tão ruim como aqueles que morreram naquele acidente. And Jesus uses two teachings to tell them that they were all in need of repentance. Jesus usava esses ensinamentos cheios de verdade para mostrar que todos precisavam de arrependimento. He told them, don't think just because you're alive that you do not suffer in that way, that you are better than these people in the eyes of God. E Jesus dizia: não pense que porque você está vivo, você não é merecedor, você é merecedor de mais do que aqueles que morreram ou que sofreram. And he reminded them that they had to repent not just of wrong things done openly, but even of their evil thoughts, of the evil desires of their heart. E ele disse que o arrependimento deveria ser trazido para fora, não somente das coisas que fazemos exteriormente, mas acima de tudo do mal que trazemos interiormente no nosso coração. In the same way, I often look at what is happening in order to speak to the people what is God's word for us today. Da mesma forma, eu estou sempre olhando os fatos, os acontecimentos, para perceber o que Deus quer falar a mim e a você hoje. This morning, I referred to the very first good deed that Jesus did in liberating that man from the power of Satan. Esta manhã eu falei para vocês daquele caso da libertação daquele homem que Jesus libertou de Satanás. In the second talk, I want to refer to a similar case Nessa segunda palestra eu quero me referir a um caso semelhante that we read in the Gospels. que nós lemos nos evangelhos. But this time it was not among the Jews, it was among the Gentiles. Mas desta vez não é alguém entre os judeus, mas é alguém entre os gentios. This time it was not with a young man, but with a young girl. Desta vez não se refere a um jovem, mas a uma jovem. This time it was not the person himself crying out for help, it was the mother of this girl crying out for help. Desta outra história não é a própria pessoa que pede ajuda, mas é a mãe daquela jovem que pede ajuda. All the stories in the gospel are not meant to satisfy our curiosity. Todas as histórias que estão no evangelho não estão ali para satisfazer a nossa curiosidade. The evangelist did not tell the stories only for the sake of telling us a story. Os evangelistas não contam essas histórias só por contar. The story was only in the means of conveying a very important message. As histórias estão ali para ter a intenção de nos trazer e de nos dizer uma mensagem muito importante. This is the story we read in the Gospels about the Syro-Phoenician woman that came to Jesus for help.
a Gentile woman. Essa é a história de uma mulher do povo dos gentios que veio até Jesus buscar ajuda. Jesus had taken his apostles beyond Palestine into the Gentile area of Sidon. Jesus tinha mandado os seus apóstolos para fora de Jerusalém, para a área onde habitavam os gentios. And there was a Gentile woman that came to Jesus for help. E havia esta mulher gentil, dos gentios, que veio até Jesus buscar ajuda. It tells us how the news about what Jesus was preaching and healing had gone beyond the land of Palestine. Essa história nos fala de como a pregação e a cura de Jesus foi além da Palestina. And this woman came to Jesus and began to cry for help. E esta mulher veio até Jesus pedir que ele a ajudasse. And she told Jesus, "Help me because my daughter is possessed." E ela dizia: Jesus, me ajude, porque a minha filha está possuída. An evil spirit is attacking her constantly. O espírito do mal está a atacando constantemente. Now we must remember Jesus was in pagan territory. Nós lembramos então paganos. Que Jesus nesse momento está no território dos pagãos. Not among the Jews. Não está entre os judeus. And you know what happens when you're in pagan territory? Você sabe o que acontece quando a gente está no meio de pagãos? Often people ask for help not from the one God, but from deities, from evil powers. Normalmente entre os pagãos as pessoas pedem ajuda não ao Deus verdadeiro, mas a outras forças, outras fontes. Maybe the daughter of this woman was being attacked by Satan because the family were involved in occult practices. Pode ser que a filha dessa senhora estava sendo atacada por um demônio porque talvez ela estivesse se envolvendo em práticas ocultas. Maybe the woman had gone even to the same witch doctors in order that her daughter may be freed. Talvez essa mulher tenha se dirigido até as próprias feiticeiras para que a sua filha fosse libertada. And her daughter was becoming worse. E a sua filha acabou se tornando pior. And she heard about Jesus. E ela ouviu falar de Jesus. And therefore she came to Jesus. Então ela veio até Jesus. She knew that Jesus was a Jew and she was a pagan. Ela sabia que Jesus era um judeu e ela era uma pagã. But when you have problems or great difficulties, then you don't think about who you are and who the others are. Mas quando você tem problemas e grandes dificuldades, você nem pensa quem você é ou quem é aquela pessoa que você vai buscar ajuda. Especially if the problem is someone affecting your own family, your own loved ones. Especialmente se o problema está afetando a sua própria família, aqueles que você ama. And she came and cried out to Jesus, "Help me, help my daughter." E ela veio clamando a Jesus: me ajude, ajude minha filha. And this woman was crying out so loudly that the apostles were getting disturbed. E essa mulher clamava tão alto, gritando, que os apóstolos ficaram perturbados. And the apostles could not bear that woman shouting out after them. E eles não conseguiam impedir que aquela mulher ficasse gritando. And they told Jesus, "For goodness sake, help this woman so that we can get rid of her." E eles disseram a Jesus: para que a gente fique em paz, ajude logo essa mulher para a gente continuar o nosso caminho. And what did Jesus say? E o que Jesus disse? He said something which may be a bit surprising to us today. Ele disse alguma coisa que talvez possa nos surpreender um pouco. He said, "Well, I am sent to the children of Israel and not to the people of the Gentiles." Jesus disse: eu fui enviado para os filhos de Israel, não para os gentios. This may be a bit surprising to us, but what was Jesus really saying? Isso pode ser um pouco esquisito para nós, mas o que Jesus estava dizendo? That his first work was to bring a new conversion, a new life to the Jews themselves. Que o seu primeiro trabalho era justamente trazer a conversão e a vida nova para os judeus. And then to them, to the whole world. E a partir daí para o mundo inteiro. And the way Jesus put it was even more difficult for us to understand. De uma forma, Jesus colocou as coisas que nos fazem difícil entender. Jesus said, "It's not right to give bread to dogs." Jesus disse: não é correto dar o pão aos cães. It's not right to take away the bread for the children
and give them to dogs. Jesus disse: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Now you may think as if Jesus was calling the Jews, the pagans, dogs. Você pode imaginar, Jesus estava chamando os pagãos de cachorros. But in those days, the Jews used to call the pagans dogs. Mas nos dias de hoje, os judeus é que chamam os pagãos de cachorros. They despised the Gentiles. Desprezam os gentios. And Jesus, as it were, with a smile, maybe with some sarcasm, was telling the apostles, well, you yourself consider the Gentiles to be dogs. Why are you asking me now to help them? Então, desta forma, Jesus estava falando até de uma maneira certamente, de uma certa forma irônica, dizendo aos judeus: ué, vocês tratam eles como cachorros, por que eu vou tratar diferente? Jesus was a very human person. Jesus era uma pessoa humana. And he was very humorous. E havia muita humanidade nele. And often he used sarcasm and irony to bring a point to the people. Às vezes ele usava mesmo de ironia e de sarcasmo para chamar a atenção das pessoas. I can understand this myself. Eu posso entender eu mesmo. Because once I went to visit a famous Hindu temple in India. Porque uma vez eu fui visitar um templo famoso na Índia. It's one of the greatest temples in architecture in South India. É um dos templos mais famosos em arquitetura no sul da Índia. And I went with some friends of mine to see that beautiful temple. E eu fui até lá com uns amigos meus para ver aquela beleza. And we went to various steps and we came finally to the Holy of Holies, the inner sanctuary. Nós entramos e passamos por várias antessalas até chegar ao lugar do santuário. And there was a signboard before the sanctuary that said these words. E havia um sinal antes daquela sala com as seguintes palavras. The signboard said, "No dogs and no Christians allowed." Não é permitido para cristãos e para cachorros. Dali para frente não pode passar cristão e cachorro. As if for those Orthodox Hindus, there was no difference between Christians and dogs. Então, em termos de cachorro, não há diferença entre cristãos e cachorro. And therefore I could understand what Jesus meant. Portanto, eu entendi o que Jesus queria dizer. Jesus was as if quoting the Jews. Jesus estava como que usando as palavras dos judeus. He says, "You look upon the Gentiles as dogs, and why are you asking me to take the bread reserved for you Jews and to give it to the dogs?" Ele estava dizendo aos judeus: vocês consideram os gentios como cachorros. Por que vocês querem que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorros? Do you see my point? Entenderam? We often think Jesus said those harsh words. Nós às vezes ficamos estranhando as palavras que Jesus diz. No, Jesus would never say those words. Jesus não poderia dizer essas palavras. He was like quoting what ordinary Jews were thinking about the Gentiles. Na verdade, ele estava usando as palavras que os próprios judeus diziam a respeito dos pagãos. Here were the apostles that despised the Gentiles. Mesmo os apóstolos desprezavam os gentios. And now because the woman was disturbing them, they were asking Jesus, "Come on, heal his daughter and let us be free." Então, porque essa mulher estava perturbando a eles, é que eles queriam que Jesus a libertasse para deixá-los em paz. As if Jesus had come only to heal people so that he would not be disturbed. Assim como que para dizer que Jesus veio curar as pessoas para que a gente não fique perturbado. Therefore, Jesus, quoting what the ordinary Jews felt, said, "Well, you yourself said it's not right to give the bread of children to the dogs of the Gentiles." Então Jesus, como que usando aquilo que os judeus estavam pensando e dizendo, usou essa expressão: vocês querem que eu tire o pão dos filhos para dar aos cachorros? And now what happened? E então o que aconteceu? You know, when a mother has a great love for a sick child, Você she sabe will quando do anything to help her child. Você sabe quando uma mãe tem um grande amor por sua filha, ela faz qualquer coisa para curar sua filha. And therefore what the woman say? Então o que a mulher disse? He says, "Yes, but even in homes, the children will eat the bread, but they will leave the crumbs for the dogs." E ela disse: bem, mas nas casas os filhos comem o pão, mas os cachorros comem as migalhinhas que caem no chão. True, the bread must be given to the children.
The bread must be given to the children. Então, o pão tem que ser dado aos filhos. True that you have come for the Jews. É verdade, você veio para os judeus. But just as in every home, the crumbs are given to the dogs. Mas como em toda casa, as migalhas são dadas para os cachorrinhos. I'm asking you not for bread, but for a crumb. Eu peço então, não o pão, mas só as migalhinhas. It was a beautiful answer. É uma linda resposta que ela deu. And Jesus loved that answer. E Jesus amou essa resposta. And the Bible says, Jesus, seeing her faith. E a Bíblia diz, Jesus encontrou nela fé. What must Jesus been thinking? O que estava Jesus pensando? Here was a woman who loved her daughter so much she was satisfied even with a little crumb. Aqui está uma mãe que ama tanto a sua filha que se satisfaz só com as migalhinhas. And we must remember that the word for dogs in that scripture is a word that is used for pet dogs, small dogs in the home. E nós precisamos entender que a palavra cachorro, usada nesse episódio, é justamente para cachorrinhos, aqueles mais miseráveis. I was staying in a home at Sorocaba. Eu fui lá em Sorocaba, eu estive hospedado numa casa. And I was having a meals in the home of the national coordinator of the Charismatic Renewal. E fomos ter um almoço na casa do coordenador nacional da Renovação Carismática. And they had small little dogs. E eles tinham cachorrinhos piquititicos. And there was a small little dog. E havia um filhotinho de cachorrinho. And everybody was in love with that little dog. E todo mundo estava cheio de carinho por aquele cachorrinho. So I can understand what the woman told Jesus. Então eu entendi o que aquela mulher disse a Jesus. Jesus says, but we are like small little house dog, pet dogs. Mas eu sou um pequeno cachorrinho, a mulher diz, um pequeno cachorrinho de casa, We will be satisfied with the crumbs. que se satisfaz somente com as migalhas. And then Jesus told her, Então Jesus disse a ela, because of your faith, what you have asked has already happened. por causa da sua fé, aquilo que você pediu já se realizou. And when this woman went home, she found her daughter was freed. E quando essa mulher chegou em casa, encontrou a sua filha liberta. Freed at the same hour that Jesus told her, your faith has freed her. Liberta no mesmo momento em que Jesus disse a ela, a sua fé a salvou. And this story tells us a number of things. Essa história então nos dá várias mensagens. It's not a story of Jesus casting out of a demon. Não é uma história de Jesus expulsando um demônio. It's a story of Jesus healing a family. É a história de Jesus curando uma família. It's a story of Jesus bringing a daughter back to his mother. É a história de Jesus trazendo uma filha, devolvendo uma filha para sua mãe. We must not look upon Jesus as going everywhere, casting out demons from everyone. Nós não precisamos pensar em Jesus indo a cada lugar e expulsando o demônio de todo o tempo. Rather, as someone that has come to reconcile parents to children and children to parents. Muito mais, ele é alguém que veio para reconciliar filhos com os pais, pais com os filhos. Reconciling husband to wives and wives to husbands. Reconciliar maridos e esposas, esposas com maridos. Reconciling the Jews to the Gentiles and the Gentiles to the Jews. Reconciliar os gentios com os judeus e os judeus com os gentios. Jesus is more interested in people than in demons. Jesus está muito mais interessado nas pessoas do que nos demônios. And it's a beautiful story of the love of Jesus for the woman and her daughter. Então é uma linda história do amor de Jesus por uma mulher e por sua filha. What Jesus did 2,000 years ago is doing even today. Então o que Jesus fez 2000 anos atrás está fazendo hoje. And therefore I want to tell you a story for modern times. Então eu vou contar-lhes uma história dos tempos atuais. I hope you like stories. Eu espero que vocês gostem de histórias. For every story in the gospel, I have a story from today. Para cada história do evangelho, eu tenho uma história para os dias de hoje. Some years ago, I was praying for people in my hometown Bombay on Sundays. Alguns anos atrás, eu estava rezando pelo povo da minha cidade em Bombaim no domingo. Every Sunday is kept for praying for people.
Todo domingo eu reservo para rezar para as pessoas. And a young lady came for prayers. E uma jovem veio receber oração. She came with a little baby, Veio com um bebê and she came with her mother-in-law. e veio com a sua sogra. And I believe it was her mother-in-law that brought her for prayers. E eu imaginei que tinha sido a sua sogra que a tinha trazido para receber oração. And I asked her, what do you want me to pray for? E eu perguntei para ela, pelo que você quer que eu reze? And she told me that she had a headache. E ela me disse que ela tinha uma dor de cabeça. So I said, it's a small thing, headache. E eu pensei, bom, deve ser uma coisa pequena, dor de cabeça. I was thinking to myself, why come to me? She should have gone to other people. Eu pensei comigo mesmo, por que ela veio até mim? Poderia ter ido até outra pessoa. In a healing center, people come only after they have been to every doctor in Bombay. Normalmente no nosso centro de cura, lá em Bombaim, as pessoas chegam até lá depois de ter passado em todos os médicos de Bombaim. After they've gone to every shrine in Bombay. Depois de terem passado em todos os santuários de Bombaim. After they've gone to every witch doctor in Bombay. Depois de terem passado em todos os feiticeiros de Bombaim. And then at the last extremity, then they come to us. Então, como última alternativa, eles vêm até nós. We are like those for emergencia. Nós somos como uma última emergência. So I said, come to me for a headache. E eu pensei comigo, vim até aqui por causa de uma dor de cabeça. So I was also a bit annoyed. Eu também fiquei assim meio desconfiado. So I asked her, well, how long you have got this headache? E eu perguntei para ela, há quanto tempo você tem essa dor de cabeça? She said, for 4 years. Ela disse, faz 4 anos. Then I became interested. Então eu comecei a me interessar. Then I said, okay, I will pray for you. Eu disse, ok, vou rezar por você. And the moment I put my hand on her head, No momento que eu pus a minha mão na sua cabeça, she was thrown to the ground with great force. ela foi jogada ao chão com muita força. And then the men had to hold her. Então os homens tiveram que segurá-la. Whenever I pray for people, I have 3 or 4 strong young men as bodyguards. Quando eu rezo pelas pessoas, normalmente eu tenho 2 ou 3 homens fortes junto comigo, Because anything can happen. porque alguma coisa sempre pode acontecer. And now we were holding her, 4 of us. Então 4 homens lá segurando ela. She was a thin little girl, Era uma jovem magrinha, but her strength was so great, she would lift us all up. e a força dela era tão forte que ela podia levantá-los. And her eyes were filled with hatred. E seus olhos estavam cheios de ódio. And then under the power of the Holy Spirit, the evil one began to speak. Então, diante do poder do Espírito Santo, o mal começou a querer falar. And he began to tell me why he had come into this girl. E ele começou a me dizer por que ele veio para morar nessa jovem. After some time, I brought her back to consciousness. Depois de algum tempo, eu fiz que ela retornasse à consciência. And then I told her, E eu disse a ela, you have to make our next inner healing retreat. você precisa fazer o nosso próximo retiro de cura interior. Because yours is a serious problem. Porque esse problema seu realmente é sério. And you need both inner healing and deliverance. E você precisa tanto de cura interior como de libertação. Now, what was her problem? Então, qual era o problema dela? What was the thing the evil one told me? E o que era que o demônio acabou me dizendo? She had lost her mother some years ago. Ela tinha perdido a sua mãe alguns anos atrás. Maybe when she was about 12 years old. Talvez quando ela tinha cerca de 12 anos. And therefore she was very sad. Então ela se tornou muito triste. She felt very alone. Se sentia muito sozinha. And the evil one told me E o demônio então me disse that she used to come to a Hindu temple next to the convent school. Então o demônio me disse que ela ia a um templo hindu próximo da escola. And she used to come and sit in front of that guru. E ela costumava ir nesse centro hindu e sentar diante do guru. Every day in the lunch break, she would not play with the other students. Todos os dias, na hora do almoço, ela não ficava brincando com as suas colegas. But she would come and sit in front of him. E ela vinha e sentava-se diante do guru. And the evil one told me, E o demônio me disse, oh, she used to come to me every day. ela vem até mim todos os dias. For peace. Buscar a paz. For peace. Buscar a paz.
and therefore I entered into her. Então eu entrei nela. Depends what peace. Depende de que paz. Hundreds of thousands of young people from Europe, from America, from Australia are coming every year to India. Centenas de milhares de jovens de vários continentes e vários países têm ido à Índia todos os anos. And we were to ask them, why are you leaving your countries that are so rich and so prosperous for a land with so much poverty? E a gente poderia se perguntar por que essas pessoas, esses jovens, deixam seus países tão prósperos e vão a um país tão pobre, tão miserável como a Índia. They will give me always one answer. E eles sempre me dão a mesma resposta. We have come here in search of peace. A gente vem aqui em busca de paz. We have come here in search of God. Viemos aqui buscar a Deus. Christianity and Catholicism have nothing to offer us. O cristianismo e o catolicismo não ofereceu nada para nós. We have been brought up in very good Catholic families. Fomos criados numa família católica, But we have come here in search of peace. mas viemos aqui buscar paz. But what peace? Mas que paz? Jesus himself has said, I give you a peace which the world cannot give. Jesus mesmo nos disse: eu lhes dou uma paz que o mundo não pode dar. A peace that passes understanding. Uma paz que está além do entendimento. The evil one will give you some peace. O mal pode lhe dar alguma paz. You may feel better, comfortable for some time. Você pode se sentir talvez um pouco melhor, um pouco confortável. But that peace will only bring you destruction at the end. Mas esta paz só vai lhe trazer destruição no final. That's why Jesus said the day before he died. Por isso Jesus disse antes de morrer, In St. John's Gospel chapter 15, no Evangelho de São João, capítulo 14, he told the apostles, ele disse aos apóstolos: my peace I give to you. a minha paz eu vos dou. My peace. Minha paz. Not as the world gives to you. Não a paz que o mundo vos dá. Not as all these new religious movements are giving to you. Não a paz que esses novos movimentos religiosos lhes dão. Not as transcendental meditations are giving to you. Não a paz que essa meditação transcendental lhe dá. Not as bioenergia is giving to you. Não essa paz que os controles e essas energias lhe dão. Not as New Age is giving to you. Não é a paz que a nova era lhe dá. Jesus says, I give you a peace that passes human understanding. Eu lhe dou a paz que vai além do seu entendimento. It's my peace I give to you. É a minha paz que eu vos dou. And if you search for another type of peace, you are inviting Satan to enter your life. E se você vai atrás de outro tipo de paz, você está convidando Satanás para entrar na sua vida. This is what happened that day. É o que aconteceu naquele dia. I wish you were there to see that. Eu gostaria que vocês estivessem lá para ver. I've learned many things from the devil. Eu aprendi muitas coisas do demônio. He's my friend. Ele é talvez meu amigo. He teaches me a lot about my Catholic faith. Ele me ensina muita coisa sobre a minha fé católica. And then he told me that the only peace is the peace of Jesus. Então, eu digo que a única paz é a paz de Jesus. And then I asked this girl, tell me, what you should do every day during the lunch break? Então eu perguntei a essa jovem: o que você fazia então a cada dia no seu intervalo de almoço? I said, did you play with the other girls? Você jogava, brincava com as outras meninas? She says, never. E ela disse: nunca. I felt very lonely. Eu me sentia muito só. I was without a mother. Eu não tinha mãe. But I would go to this little Hindu temple, Mas eu ia a esse pequeno templo hindu, which was next to the convent school. que era próximo da escola, And I would sit there e ficava lá sentada before that holy man, diante daquele homem santo, so-called holy man. dito santo, Because there I would get peace. porque eu me sentia em paz. There I felt so peaceful. Eu me sentia tranquila. But you know now what peace it was. Mas você sabe que paz era aquela. I thank God that has given me all these cases which have made me learn about the gospel and give my experiences to people. Eu dou graças a Deus porque através de todos esses casos eu aprendi muito mais sobre o Evangelho, de modo que eu posso ensinar muito mais. 2 weeks later, she came for the retreat. 2 semanas depois ela veio para o retiro. The retreat began on a Friday evening. O retiro começou numa noite de sexta-feira. After the introductory talk,
Depois da abertura, we had the adoration of the Blessed Sacrament. nós tivemos a adoração do Santíssimo Sacramento. And after a short prayer, E depois de uma pequena oração, I told the people, eu disse às pessoas: those who want can come forward to be prayed over. aqueles que quiserem, venham à frente para receber oração. It was only a preparatory prayer, Era apenas uma oração preparatória. not a real prayer for healing and the infilling of the Spirit. Não era ainda a oração de cura e a oração de efusão do Espírito. It was only a prayer that they would make a good retreat. Era apenas uma oração para que eles fizessem um bom retiro. It was a prayer that they would sleep well that night. Era uma oração somente para que eles tivessem uma boa noite de sono. It was a prayer they would be freed from any fear, any preoccupation that would stop the effect of the retreat. Era só para que uma oração para que tirasse qualquer medo, qualquer preocupação que impedisse uma boa participação no retiro. The Blessed Sacrament was still on the altar. O Santíssimo Sacramento estava no altar. And then invited, those who want can come and kneel in front, I will pray for you. Então eu pedi àqueles que quisessem que viessem à frente e ajoelhassem para a gente rezar. And the first person to come was that girl. E a primeira pessoa a vir foi aquela garota. She came and knelt right in front of the Blessed Sacrament. Ela veio e ajoelhou-se bem em frente ao Santíssimo Sacramento. So when I saw her coming, I became a bit fearful. Então quando eu a vi chegando, eu fiquei um pouco preocupado. I said, well, if I pray for her, she will make all the sounds and noises and disturb everyone. Bom, se eu for rezar por ela agora, eu pensei, ela vai fazer um escândalo, barulho, vai atrapalhar tudo. Slowly the whole line was filled up. Aos poucos, toda a primeira linha foi preenchida de Then I began pessoas. to pray for people two at a time. E eu comecei então a rezar pelas pessoas, a cada duas pessoas. When I came to her, Quando eu cheguei perto dela, I skipped over her. eu pulei. Because I said, if I put my hands on her, all things will Porque happen. eu pensei, se eu colocar a minha mão nela, vai fazer barulho. And then people will get frightened and not sleep at night. E as pessoas vão ficar assustadas, ninguém vai dormir à noite. Like the time I was giving a retreat for priests in North India. Como numa vez que eu estava dando um retiro no norte da Índia, And there was a case of possession. e havia um caso de possessão, And I told some of the priests, come and help to pray with e me. eu pedi a alguns padres, venham me ajudar a rezar. So that you also will learn how to pray for these Assim people. vocês também vão poder aprender como se reza para a libertação. But I was told the next day Mas eu fiquei sabendo no dia seguinte that none of those priests who were helping me to pray for this girl could sleep the whole night. que nenhum daqueles jovens, daqueles padres que me ajudaram a rezar, dormiram a noite toda. That's why now I never call priests to help me to pray. Por isso que eu nunca chamo muitos padres para me ajudar a I rezar. said, let them have a good sleep. É melhor que eles durmam bem. So then the second line was filled. Então veio a segunda linha de pessoas para receber a Then I oração. began to pray for them again two at a time. Novamente comecei a rezar, novamente dois de cada vez. When I came to this girl, Ela estava lá de novo, I jumped over her. pulei ela novamente. Finally, all the 120 people were prayed over. Finalmente, todas as 120 pessoas tinham recebido oração. And the girl was still there. E a menina estava lá ainda. Now what to do? O que eu vou fazer? What to do? O que eu vou fazer? So I said, well, I have to go and pray. Bom, eu vou ter que rezar por So ela. I went close to her, Então cheguei próximo dela, just to be careful what would happen. já assim meio preocupado com o que ia acontecer. I put my hand over her head. Pus a minha mão sobre a sua cabeça, Nothing was happening. nada aconteceu. I laid my hand on her head, Pousei minha mão na sua cabeça, very lightly, bem devagarzinho, only touching one hair. somente tocando com um dedo. Then I pressed, nothing happened. Eu coloquei a mão toda, nada I aconteceu. pressed a bit more, Apertei, nothing happened. nada aconteceu. I pressed more, Então eu pressionei mais, nothing happened. nada aconteceu. Then she told me later on what really happened. Então ela me disse depois o que realmente tinha acontecido. She said when she came and knelt before the Blessed Sacrament. Ela disse que quando ela veio e se ajoelhou diante do Santíssimo And I'm Sacramento, giving the story also because of what happened yesterday. e eu estou dizendo essa história só por causa do que aconteceu ontem. Yesterday was the day of the Blessed Sacrament. Ontem foi o dia do Santíssimo Sacramento. And for us in our Catholic tradition, the Blessed Sacrament is the Ark of the New Covenant. O Santíssimo Sacramento é a arca da nova aliança. It's a visible sign of the presence, of the love, and of the power of God. É a presença real do amor, da vida e do poder de Deus.
And therefore she said, when I came there and knelt before the Blessed Sacrament, Então ela disse que quando ela veio, se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento, I just looked at the Blessed Sacrament. ela simplesmente olhou para o Santíssimo Sacramento. Don't worry about what is happening. These things happen. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, isso acontece. Nothing will happen to them. It is just the Holy Spirit Não se healing preocupe. and delivering Só them. preocupe. É só o Espírito Santo curando, sem problema. Only don't look there. Look at the Lord Jesus. Não precisa olhar para lá, olha só para Jesus. It says, as I look at the Blessed Sacrament, Assim que ela olhou para o Santíssimo Sacramento, I felt something within me leaving me. ela sentiu que algo nela a estava deixando. I still remember how all the time she looking at the Blessed Sacrament, not once did she bat an eyelid. Eu podia me lembrar que ela ficava olhando para o Santíssimo Sacramento e nem conseguia piscar. I'll never forget the face staring into the Blessed Sacrament. Eu nunca me esqueci do rosto dela, das feições dela, olhando direto para o Santíssimo Sacramento. She said, I felt something jumping out of me. Ela disse, eu senti que algo pulou para fora de mim. Well, you know what that was. Você sabe o que é que pulou para fora dela, né? It was the evil one. Era o próprio demônio. And then as I came and laid my hands upon her, Então quando eu vim e impus as minhas mãos sobre in the name ela, of the church, em nome da igreja, she felt something else entering her. ela sentiu que alguma coisa estava entrando nela. Well, you know what that was. E você sabe o que é que estava It entrando? was the Holy Spirit. Era o Espírito Santo. Even before the retreat had really started, Mesmo antes de o retiro começar, this girl was instantly and completely healed and delivered from the power of evil. essa jovem foi instantaneamente libertada e curada de todos os seus males. Give the Lord a big clap. Aplauso ao Senhor por causa disso. As I end this teaching, Terminando esse ensinamento, I would like to tell you that her name is Salvation, Salvação. quero dizer para vocês que o nome dela era Salvação. And then she used to give testimonies wherever I gave retreats. Então ela começou a dar o seu testemunho em qualquer lugar que eu ia dar retiros. Now I want to tell you in that retreat what happened. Então eu vou dizer para vocês o que aconteceu naquele retiro. She needed that retreat not so much for deliverance but for inner healing. Ela precisava daquele retiro não tanto para a libertação, mas muito mais por cura interior. And in that retreat, the Lord inspired her to share with me all the hurts of her life. E durante aquele retiro, o Senhor a inspirou para que ela partilhasse comigo todos os fatos da sua vida. Because often the evil one enters my life through the hurts I've received from my family. Porque frequentemente o demônio entra no nosso coração a partir dos ferimentos que nós temos na nossa família. And what was the hurt that opened itself to the entry of Satan? E qual foi o ferimento que deu a porta de entrada nela para que o demônio entrasse? It was the death of her mother. Foi a morte da sua mãe. Her mother died when she was still a young girl. A sua mãe tinha morrido quando ela ainda era uma jovem garota, uma menina. And especially if you love your mother very much and she dies, the pain is terrible. Especialmente quando você ama demais a sua mãe, quando você é muito ligado, uma morte traz muita dor. And worse than that, how did the mother die? Pior do que isso, como é que a sua mãe morreu? It is often not the death of some loved one that hurts us most, but the way the person died. Muitas vezes não é nem a morte que nos fere muito, que nos traz muita dor, mas muito mais a forma como essa morte aconteceu. Her mother was killed. A sua mãe tinha sido assassinada, Her mother was murdered. foi assassinada. That is more painful. É muito mais doloroso. By whom? Por quem? That is even more important. E isto é mais doloroso ainda. Her mother was killed by her own father. A sua mãe tinha sido assassinada pelo seu próprio pai. That makes it more painful. Isso faz a coisa se tornar muito mais dolorosa. And that's not all. Muito mais. She was killed by her father in front of her eyes. Muito mais do que isso, ela foi assassinada pelo seu pai à frente dela, nos Her seus father was olhos. an alcoholic, Seu pai era um alcoólatra and maybe in that anger he killed his wife. e provavelmente num momento de furor
ele que matou a sua esposa. Is that all? É tudo? Not yet. Não ainda. And then the father was put into prison. Então seu pai foi levado à prisão. And now she lost even the father. Então ela perdeu também o seu pai. But what was more painful was that she loved her father E o mais doloroso era justamente que ela amava seu pai, as much as she loved her mother. tanto quanto ela amava sua mãe. And now she lost both of them. E agora ela estava sem nenhum dos dois. What pains children the most O que mais é doloroso para uma criança is when they are forced to take sides between their mother and their father. é quando elas são obrigadas a decidir entre o pai e a mãe. And the mother wants the child to side with her, the father wants the child to side with him. E a mãe quer que a criança fique com ela e o pai quer que a criança fique com ela. And every child needs both mother and father. E cada criança é dos dois, do pai e da mãe. And now you're putting upon him the burden of making a choice. E agora as pessoas estão colocando em cima das crianças o peso de tomar uma decisão dessas. That is cruel. Isso é cruel. That is diabolical. Isso é diabólico. That was what brought the emptiness in her heart, É isso que trouxe o vazio no coração, the wound in her heart. o ferimento no coração. And she had no one to go to. E ela não sabia o que fazer. Where was the church? Onde estava a igreja? Where were the priests? Onde estavam os padres? She had to go to a Hindu temple. Teve que ir a um templo hindu. She had to go to a pagan guru. Teve que ir a um guru pagão. And that only brought evil into her life. E é isso que trouxe o mal para a sua vida. But the Lord loved her. Mas Deus a ama. The Lord had pity on her. O Senhor teve pena dela. And like Jesus did to the daughter of that pagan woman in the gospel, and what Jesus did to the daughter of the pagan woman in the E gospel, como Jesus fez com a filha daquela pagã no evangelho, it was the same Jesus who did to this young lady. é o mesmo Jesus que fez essa cura com essa jovem. Her whole life, her whole family is now a new life and new family. Toda a sua vida, toda a sua família agora é uma nova vida e uma nova família. And her very name, salvation, salvação, E no seu nome, salvação, is a reminder to us ainda fica entre nós that Jesus is the only one who's truly our salvation. que Jesus, essa lembrança dessa história, nos traga a certeza de que Jesus é o único que nos traz salvação. Amen. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!